vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de mais uma resenha dos clássicos portugueses. E hoje a resenha vai ser do clássico dos clássicos. Eu tô falando de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Eu amei ler isso aqui, eu li agora recentemente, e ainda bem que eu esperei tanto tempo assim pra ler. Porque, assim, não vou mentir, é uma leitura difícil. Você tem que ter paciência, é complexa, sabe? Mas não é impossível de ninguém ler, claro. E essa obra aqui é a obra mais importante da literatura portuguesa. Eu posso falar mesmo tranquilamente isso que é. E hoje eu vou mostrar pra vocês por quê. No que consiste Os Lusíadas? O que é isso aqui? Isso aqui é poesia. É poesia lírica. E nós dizemos sempre que Os Lusíadas é uma epopeia. Por quê? É uma narrativa em poesia lírica, né? Continua sendo uma narrativa, porque conta uma história de um herói. Que pode ser tanto uma pessoa, né? Um indivíduo, como uma nação, que é o caso dos Lusíadas, já vou explicar isso. Uma epopeia sempre tem lendas, mitos, coisas de tradições populares, bastante coisa. Outros exemplos de epopeias. Eneida, de Virgílio, a Ilíada, de Homero, a Odisseia, também de Homero. Isso aqui segue mais ou menos os mesmos padrões. Aliás, Camões com certeza leu essas obras e se inspirou muito para essa daqui. Ok, do que vai falar então Os Lusíadas? O fio principal, né, que é o fio narrativo, vai ser a viagem de Vasco da Gama, né, com a sua frota, fazendo o caminho de descoberta da Índia. Quando isso foi escrito, isso já tinha acontecido, né? Mas aí o Camões vai contar a história dando seu toque especial, né? E Os Lusíadas tem vários planos. Tem o plano histórico mesmo, né? Que ele vai contar a história, vai falar sobre fatos históricos reais. Mas também tem uma coisa muito importante aqui, que é o plano mítico. O que é o plano mítico? São simplesmente os deuses que aparecem aqui, os deuses do Olimpo. Eles estão presentes aqui nessa obra e eles interagem com a história aqui, né? Eles colocam o dedinho deles ali, vocês vão entender logo mais. E também tem o plano do próprio autor, né? Do Camões, em que ele para ali de contar um pouco a história e meio que faz parênteses, né? Falando coisas dele, né? Ideias, coisas que ele tá pensando, ou coisas sobre ele, né? A gente já vai ver isso aqui também. E tem muito mais outros planos que vários estudiosos falam, mas eu acho esses três os mais importantes aqui pra fazer vocês entenderem melhor do que se trata. E sobre o nome, Lusíadas, o que lembra, gente? Lusíadas. Tem a ver com lusitano, luso, né? Luso, aliás, isso aqui não é por causa do luso, né? Falam que foi aquele que foi o fundador da Lusitânia e tal, não sei o que, é o primeiro aqui, né? O primeiro que vai aparecer na história daqui de Portugal. Então isso aqui não vai falar do luso, mas sim dos seus descendentes, os lusitanos, ou seja, os portugueses. Então, com isso a gente já conclui que o herói aqui não é o Vasco da Gama, não é o luso, não é uma pessoa, é todo o povo português. Isso por si só já é muito bonito, né? O herói é um povo inteiro. E a gente vai ver, lendo a história, a gente percebe o porquê de ser o povo, o herói. Vamos agora colocar ele num contexto histórico, né? De que época é isso aqui? Isso é uma obra do século XVI. Foi publicada em 1572, mas o Camões começou a escrever antes, né? Creio-se que foi em 1553, mais ou menos. Escreveu um pouco em Portugal, mas depois escreveu nas suas viagens, porque sim, Camões fez viagens marítimas até a Índia, e grande parte dessa obra foi mesmo escrita durante as suas viagens. E em termos de correntes literárias, isso aqui está inserido no classicismo. O que é o classicismo? O próprio nome já diz. É uma retomada dos valores da antiguidade clássica. O que é a antiguidade clássica? Gregos, romanos, aquela coisa da mitologia, e onde a gente mais vai ver essa parte classicista da obra é mesmo que no aparecimento dos deuses do Olimpo aqui no meio da história, tá tudo junto e misturado. E também tá inserido, e aí já mais um plano assim das artes, né, no Renascimento, um Renascimento assim mais tardio. E o Renascimento, o que foi basicamente o Renascimento? Foi o renascer das novas ideias, das ciências, surgiram novas formas de pensar, novas filosofias. Entre essas novas formas de pensar, uma das mais importantes foi que Deus parou de estar no centro das coisas, né, como era na Idade Média, né, o teocentrismo, e começamos a pensar mais no antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, no centro das coisas. Lembra lá do homem vitruviano? É a figura do antropocentrismo, do humanismo. O humanismo é outra corrente, né, que tem como principal característica falar do humano, do ser humano, não mais de Deus ou sei lá o que. É do homem, vai falar sobre o homem. Então a gente vê bastante dessas coisas aqui na obra. E por que a gente fala que é uma obra brilhante, perfeita? Vamos ver primeiro a estrutura externa dessa obra. Essa obra está dividida em 10 cantos. E eu preciso olhar aqui, porque eu sempre esqueço o número.
1.102 estrofes, 8.816 versos. Ele fez em oitavas, ou seja, cada estrofe tinha 8 versos, chamamos isso de oitavas, e essas oitavas eram decassílabas, ou seja, cada verso tinha 10 sílabas métricas. E a rima? A rima é os 6 primeiros versos cruzada e os 2 últimos emparelhado. O que é isso? É aquele esqueminha, né? A, B, A, B, A, B, C, C. Mais ou menos isso aqui, o esquema das rimas. Ou seja, isso são regras. E ele fez a obra inteira, ele fez 8.816 versos nessas mesmas regras. Certinho, sem falhar. E ainda falou de um jeito bonito. Bonito. Agora, sobre a estrutura interna. Essa estrutura tem a proposição, a invocação, a dedicatória, a narrativa em si e o epílogo. Bom, vamos falar então sobre elas. A maioria delas está no canto 1, né? E ali nesse canto mesmo começa a narrativa e lá pro final vai ter o epílogo. Proposição. O que é a proposição? É nada mais que a apresentação do tema, ou seja, Camões fala do que é que ele vai falar aqui nesse poema. Então a proposição, o Camões fala do que é que ele vai falar, do que se trata e tal, que são as navegações, né, nas viagens dos descobrimentos. Logo a seguir, ele faz uma invocação. Ele invoca as ninfas do Rio Tejo, rio ali de Lisboa, por onde eles saíram, né, pra navegar. E ele invoca essas ninfas e pede para que elas lhe deem inspiração para escrever essa obra tão importante, né, que ele consiga escrever e não lhe falte habilidade, digamos assim, para escrever uma coisa tão importante assim. Logo em seguida é a dedicatória. Ele vai dedicar os Lusíadas para Dom Sebastião. Lembra do Dom Sebastião, sebastianismo, né, que desapareceu na batalha, no Alcácer-Quibir, ele mesmo. Mas isso foi antes dele desaparecer. Então ele faz a dedicatória e a partir daí vai começar a narrativa. Começa na estrofe 19. Aí vai começar a narrativa dos Lusíadas. E essa narrativa vai indo em pequenos episódios. E aí pode parecer que, tipo, nossa, vai ser muito chato isso aqui, pra até ler isso daqui, porque é um poema gigante desse jeito. Mas, gente, é dividido em pequenos episódios e é meio que contado de forma rápida, digamos assim. É, tipo, forma bonita e muitas vezes até complicada, mas rápida, sem muito lenga-lenga. E começa como? Começa com o Concílio dos Deuses, já começa aí com o plano mitológico. Júpiter manda Mercúrio, né, que é o mensageiro dos deuses, convocar um concílio entre todos os deuses ali do Olimpo, porque eles tinham que decidir se eles iam permitir ajudar os portugueses a encontrarem o caminho para as Índias. Júpiter já diz logo que sim, que ele vota sim, porque simplesmente isso é o destino, é o fado dos portugueses. Só que tem uma pessoa que não gosta nada disso, que é o Baco. Baco é contrário a essa decisão. Por quê? Porque ele meio que tem influência ali no Oriente, ali na Índia. E ele tinha medo de perder essa influência para os portugueses, caso eles encontrassem a Índia, né? E começassem a ter mais influência ali do que ele. Então ele não queria nada disso. Aí, outra pessoa que intervém é Vênus, né? A deusa do amor. Ela sempre gostou muito dos romanos e gosta dos portugueses pelos portugueses serem parecidos com os romanos. Tanto pela questão da língua, quanto por eles serem guerreiros. Então, Vênus tem uma simpatia pelos portugueses e vai sempre ajudar eles. E com certeza ela vota que sim, que eles devem ser auxiliados. Depois, Marte, que é o deus da guerra e é apaixonado por Vênus, ele também concorda que sim. Tanto pra, ajudar os portugueses, mas também pra agradar a sua amada, né? Pra ter a mesma decisão que ela. E aí começa todo mundo a discutir e tudo mais, mas por fim decide-se que sim, os portugueses vão ser ajudados pelos deuses. E aí voltamos para o plano da história. A frota de Vasco da Gama já tá no mar, e aí eles chegam em Moçambique. Aí vem o episódio da ilha de Moçambique, o piloto Moro. Eles chegam em Moçambique, interagem ali com o pessoal e tal, mas o pessoal de lá se sente intimidado pelos portugueses e resolvem, né, tramar eles. O Vasco da Gama tinha pedido por um piloto que pudesse levar eles pra Índia. E aí o líder ali de Moçambique, né, diz que ok, toma esse piloto aqui e tal. Só que na verdade isso era pra armar uma emboscada. Mas aí Vênus ajuda, porque ela manda ventos, algo assim, né? Ela manda ventos pra desviar o caminho dos portugueses e por fim eles não vão nesse primeiro porto. Mas aí eles acabam indo para um segundo porto, que é Mombaça. E aí que vem o episódio Cilada em Mombaça. Só que aí acaba o primeiro canto, vamos para o canto 2. Cilada em Mombaça, mais uma vez. Supostamente são bem acolhidos e tal, tentam tramar os portugueses, mas Vênus ajuda de novo. E depois dessa segunda vez que Vênus ajuda, ela vai lá pra cima e pede ajuda a Júpiter.
E o Júpiter fala, ok, vou ajudar. E aí ele manda o próprio Mercúrio falar com o Vasco da Gama pra dizer que estão tentando tramar eles, mas que é pra ele ir pra uma ilha chamada Melinde, que lá sim ia ter gente honesta e que ia ajudar eles. E é o que acontece. Então eles vão pra Melinde. Então eles chegam lá, são bem recebidos, o rei é simpático com eles e tal, e não sei o quê. E oferecem as coisas que tem pra oferecer, oferecem também um piloto pra levar as Índias. Só que, conversando com Vasco da Gama, o rei de Melinde pede para que Vasco da Gama conte um pouco sobre a viagem, né? E também, e antes disso, até falar um pouco sobre Portugal. E pronto. É aqui que começa a fofoca gigante. Vasco da Gama vai ficar vários cantos contando, mas essa foi a parte mais legal. Não é chato, tá, gente? É que é grande, né? Sabe que é grande, mas tem vários acontecimentos, é bem legal. Foi a parte que eu mais gostei do livro. Bom, então Vasco da Gama vai começar a contar. Só que antes dele começar a contar, acaba o canto 2 e começa o canto 3. Só que antes de começar a narrativa do Vasco da Gama no canto 3, primeiro Camões faz um parênteses ali, mas agora vamos para o plano de Camões. E ele pede mais uma vez inspiração, agora a musa Calíope, que é a musa da poesia épica. Faz sentido, pede inspiração a ela, né? É como se, tipo, ele fosse ficando cansado, assim, ao longo da escrita e falasse, tipo, olha, agora eu preciso de uma ajuda aqui, ó. Pelo amor de Deus, vem aqui. E depois disso, voltamos para a narrativa de Vasco da Gama. E aí Vasco da Gama vai começar a contar tudo de Portugal. Ele começa pela geografia, né? Falando mesmo da geografia. E aí tá a coisa bonita aqui desse livro. Tipo, até falando de coisas técnicas, né? Tipo, a geografia, tipo, mapa, né? Como é que são as terras ali e tudo mais. Até isso Camões faz de uma forma, assim, maravilhosa, super bonita, com uma riqueza de vocabulário, sério, muito, muito lindo. Então ele fala sobre a geografia, depois começa a falar sobre a história, começando com o Luso, lembra que eu falei no começo, né? Luso, que foi o fundador da Lusitânia, supostamente. Fala de Viriato, e depois começa com as dinastias, né, do rei, começa com a dinastia de Borgonha, vai contando as histórias, depois no outro canto ele vai falar sobre a dinastia de Avis, mas enquanto ele tá contando sobre a dinastia de Borgonha, ele vai falando sobre cada rei, e quando chega na vez de Afonso IV, tem um episódio muito importante, né, um dos mais importantes dos Lusíadas, que é o episódio de Inês de Castro. O que aconteceu ali? Vamos contar essa coisa da Inês de Castro. Afonso IV era casado com Beatriz de Castela. Tinha como filho Pedro I. Pedro I se casou depois com Dona Constança. E essa Dona Constança tinha uma aia, que era uma dona de companhia, que era a Inês. O que aconteceu? Pedro se apaixonou pela Inês, e a Inês pelo Pedro. E aí chegou um ponto em que Pedro não quis mais saber da Constança, se separou dela e quis ficar com a Inês, né? Mas não era uma coisa, não podia ser uma coisa oficial. Mas teve 4 filhos com ela. Enfim, sempre muito apaixonados e tal. Só que chegou um momento em que os conselheiros do rei foram falar com ele, né, com Afonso IV, e falou, olha, isso aqui não tá legal, essa jovem galega, que também era castelhana, né, a família era de origem galega, mas ela veio de Castela. E falaram, olha, essa aí vai se tornar rainha de Portugal, influência castelhana em Portugal. Melhor não, toma cuidado com isso aí, melhor cortar o mal pela raiz. E o que era cortar o mal pela raiz? Matar a pobre da Inês. E é isso que Afonso IV faz. E aí, todo esse episódio é narrado, ela pedindo, pelo amor de Deus, pra não ser morta, e depois pra ele ter piedade, não sei o quê, mas ela morre e tudo mais. Enfim, é um episódio bem trágico. E aí Pedro fica sabendo, né, fica revoltado, mas fazer o quê, né? Agora Inês já é morta. Aqui, Afonso IV depois morre e Pedro vai ser o rei, né? E o que ele faz, gente? Olha, não julgo que eu faria o mesmo. Ele vai lá, desenterra a Inês e fala que ela vai ser coroada rainha de Portugal junto com ele, que vai ser coroado rei. E sabe o que ele faz, gente? Ele tira ela do túmulo e veste ela como rainha e põe lá no trono e manda todos do reino beijarem a mão dela, né? Porque era uma coisa importante da cerimônia, beijar a mão da rainha. Todo mundo teve que beijar a mão da rainha morta. Brinca com gente que ama de verdade, brinca. Sobre o lugar que a Inês foi morta, falam que foi aqui na Quinta das Lágrimas, no Jardim das Quintas das Lágrimas, na Fonte dos Amores. Eu tenho um vídeo visitando esse lugar aqui em Coimbra, vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês tiverem curiosidade, é bem legal. Eu falo ali um pouquinho da história. Tem até uma mancha na fonte, né, que falam que foi o sangue dela quando foi morta e o sangue ficou ali, nunca mais saiu e tal. Ou então é fungo mesmo. Ele conta esse episódio da Inês e depois continua contando, né, mais sobre a dinastia de Borgonha, até que chega na crise dinástica, né, que vai mudar a dinastia de Borgonha pra dinastia de Avis.
Eu tenho um vídeo, um study vlog, que eu falo sobre isso, também vou deixar linkado aqui se vocês quiserem saber mais. Eu não vou explicar muito sobre essa revolução, só sei que teve uma revolução, né, o pessoal ficou brigando ali e tal. E essa revolução vai ser cantada no canto seguinte, que é o canto quarto. E nesse contexto, sobre essa revolução, vai ter o episódio da Batalha de Aljubarrota, em que os portugueses, aliados com os ingleses, lutam contra os castelhanos e vencem, e por eles vencerem, Dom João, que era o filho bastardo do último rei que morreu, é coroado rei, né, mestre, ele já era mestre de Avis, então é Dom João de Avis, dinastia de Avis. E aí Vasco da Gama vai contar sobre toda a dinastia de Avis. E depois que ele fala sobre toda essa dinastia, ele vai falar sobre o momento em que os portugueses saíram de Portugal. E foi aquela coisa, né, os familiares se despedindo, todo mundo vendo, né, os portugueses partindo e tal. E vai ter um episódio agora também que é muito importante, que é o episódio do Velho do Restelo. É assim, do nada aparece um velho lá, que é o Velho do Restelo. Restelo é um bairro ali em Belém. E esse velho, ele vai criticar essa ida dos portugueses, essas navegações para descobrir coisas novas e tal. Assim, gente, vamos lembrar que, enquanto isso, Portugal ainda estava tendo algumas guerras contra os mouros para reconquistar partes ali de Portugal, né? Demorou até conquistar o território inteiro. E esse velho vai falar que os portugueses estão perdendo tempo, né, com descobrindo essas coisas, nem sabe se vão dar certo, porque eles podem morrer no caminho e blá 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 blá. Enquanto isso, os mouros estão aqui, Portugal tá desprotegido, porque os mouros podem atacar e tudo mais, e nananã. E esse episódio, ele é interessante por quê? Porque ele mostra a visão de uma pessoa conservadora daquele tempo, né? As pessoas mais conservadoras pensavam mais ou menos como o Velho do Restelo. O pessoal que queria desbravar, descobrir novas coisas, isso é tudo menos conservador, né? Mesmo assim, os portugueses partem. E aí, nós vamos pro canto quinto, que aí vai falar sobre a viagem, né, de Lisboa até Melinde, até onde eles estão ali com o rei de Melinde. Aí Vasco da Gama conta vários pequenos episódios, digamos assim, das coisas que acontecem, mas também tem um outro episódio muito importante dos Lusíadas, que é o episódio do Gigante Adamastor. Vocês podem olhar pelo mapa, né? Os portugueses saíram de Portugal e foram descendo ali toda a costa da África. E quando é para passar ali na África do Sul, né, para dar a volta e depois começar a subir, eles tinham que passar por um lugar que todo mundo conhece, que é o Cabo das Tormentas, que hoje é Cabo da Boa Esperança, né, um nome um pouquinho melhor. Mas é o Cabo das Tormentas, gente, era difícil passar ali. Os navios sempre afundavam e tal. Pra ilustrar, né, esse perigo todo, Camões usou o Gigante Adamastor. O que era o Gigante Adamastor? Era o próprio Cabo das Tormentas, mas na história ele aparece mesmo como um gigante, um titã, e para ali os portugueses, né, e diz que aqueles que ousassem ultrapassar suas águas iam morrer, ele ia dar cabo deles. E aí, o gigante começa a contar algumas histórias que, na obra, é em forma de profecias, né, tipo, vão ainda acontecer, mas que na vida real ali, Camões já tinha acontecido, né? Que foram tentativas das pessoas que tentaram passar ali pelo Cabo das Tormentas e não deu muito certo. Então ele começa a falar sobre isso em forma de profecia. Por fim, o Vasco da Gama pega e faz a seguinte pergunta: quem é você, né? Ele queria saber quem era esse titã que não deixava ninguém passar. Aí o Gigante Adamastor já fica meio tocado, né, por quem ele é, porque ele é quem ele é por um motivo. E aí ele conta a história. Esse gigante aí, ele era apaixonado por uma ninfa, Tétis. E ele tentou ficar com ela, só que ela meio que não quis saber dele. E aí depois ela enganou ele, né, porque ela fingiu aparecer pra ele, né, como se fosse aceitar o amor dele, mas na verdade a imagem que ele tava vendo era de um monte de terra. E aí quando ele tentou abraçar ela pra beijar, gente, essas coisas de mitologia é muito engraçada, mas é basicamente isso mesmo. Quando ele tentou beijar ela, né, abraçar ela, ele também virou um monte de terra. Ele se tornou isso. E ele teve que ficar ali, sempre. Então ele meio que é triste por causa disso. E após isso, tipo, ok, ele termina de falar e os portugueses só vão embora, eles passam. Mas esse episódio é importante porque ele ilustra, né, é como se personificasse os perigos que os navegadores enfrentam, né, principalmente ali no Cabo das Tormentas, mas navegar no mar em geral, né, era muito perigoso naquela época, não tinham descobrido quase nada ainda. Enfim, acaba o canto 5, começa o canto 6. Voltamos o foco para o Baco. De novo, enchendo o saco. Nossa, ele só enche o saco nessa obra. E aí, como ele não teve apoio dos deuses do Olimpo, ele convoca, através de Netuno, né, pedindo ajuda de Netuno. Ele pede ajuda de Netuno e Netuno convoca também um concílio dos deuses marinhos. Só que nesse concílio, acaba todo mundo votando, né, a maioria a favor de atrapalhar os portugueses. Então, o que acontece? Mandam Eolo, que é não sei se é deus dos ventos, ou é uma criatura que
controla ali os ventos, pra mandar, eles falam pra ele soltar ventos pra mandar uma tempestade pra destruir os portugueses. E é isso que acontece. Entretanto, temos a volta pra imagem dos portugueses, estão lá no navio. Os marinheiros, eles sentam ali todos juntos e resolvem contar histórias. E um deles, que é o Fernão Veloso, vai contar uma história aqui que se destaca mais, que é o episódio dos 12 de Inglaterra. 12 cavaleiros ingleses ofenderam a honra de 12 damas inglesas. E quando uma mulher tem a sua honra ofendida, geralmente alguém vai lá defender ela, né? E é mesmo por batalhas cavaleirescas. Só que esses 12 cavaleiros eram tão poderosos ali que ninguém teve coragem. Elas pedem ajuda ao Duque de Lancaster. E o Duque de Lancaster, o que resolve fazer? Pedir ajuda ao seu genro, que era o Dom João I, né? O rei de Portugal. E Dom João o que faz? Ele manda 12 cavaleiros pra lá, pra defender a honra dessas moças e tal. E aí é o episódio cavaleiresco e tal. Você já sabe mais ou menos, né, como se desenrola. Eles vencem. E aí, nesse meio tempo, eles são interrompidos das suas histórias porque aí a tempestade que o Baco mandou chega. E aí vai ter uma descrição dessa tempestade e tudo mais. Vasco da Gama, vendo que vai tudo ser destruído, vai tudo pro saco mesmo, começa a rezar a Deus. E gente, não se enganem, por ter muita mitologia aqui, ainda assim, Camões mostrava que a fé cristã era a fé, era o correto, né? Até porque os portugueses, né, eram os defensores da fé cristã, eles que iam espalhar essa fé. Enfim, Vasco da Gama começa a rezar para Deus. Quem é que vê isso? Vênus de novo, e vai lá ela ajudar. E o que ela faz? Ela pede para as Nereidas, que são ninfas do mar, né, ninfas marinhas, para elas irem lá e seduzirem os ventos. É muito engraçado, tipo, quem seduz vento? No poema é muito bonito, é isso que eu falo. Camões tem essa habilidade de tornar todas essas coisas muito bonitas. Enfim, as Nereidas vão lá, seduzem os ventos, conseguem ultrapassar essa tempestade aí. No fim desse canto 6, aí voltamos ali pro plano de Camões, ele começa a fazer algumas críticas a pessoas que querem a glória, que querem títulos por terem feito grandes coisas, mas que essas pessoas queiram isso só por vaidade, por outros interesses e tal. Ele faz uma crítica a esse tipo de pessoas. E aí termina o canto. Aí no canto 7, o que acontece? Os portugueses chegam a Calecut, chegam às Índias, finalmente. No começo desse canto, Camões começa a falar sobre os feitos dos portugueses, né, e comparar com outras nações, né, e aí sim, mostrando que as outras nações se desviaram, que as outras nações estão interessadas em outras coisas e tal, que quem teve firme ali para combater os muçulmanos, né, e espalhar a fé cristã foram os portugueses. Dá ali uma exaltadinha nos portugueses. E aí os portugueses chegam a Calicut, lá eles encontram um mouro hispânico, que é o Monsaide. Ele vai ajudar os portugueses lá na Índia. Monsaide vai servir de tradutor ali para os portugueses com os indianos e vice-versa. Então ali eles tentam falar com o rei, né, o rei é Samorim. Muita gente acha que é o nome da pessoa, Samorim. Não, Samorim é o título, do mesmo jeito que a gente fala rei, lá eles diziam Samorim, era o título, que era basicamente um rei. Agora o que vai acontecer é o inverso. Monsaide vai falar para os portugueses um pouco sobre a geografia, a história da Índia e tal, vai contar tudo isso aí para eles. Depois disso, eles vão tentar falar com o Samorim, e aí Vasco da Gama chega lá e vai contar mais sobre Portugal. E aí começa contando sobre Portugal, um painel da história de Portugal. Só que dessa vez é como se ele narra como se estivesse mostrando uma pintura ali e vai identificando cada pessoa. Ah, esse aqui é fulano, ele fez isso, isso e isso. Esse aqui é fulano. Anoitece, todo mundo se recolhe, né? E aí o que acontece? O Samorim manda consultar os augúrios, né? Eram pessoas que... Olha, isso eu acho que é a coisa mais bizarra que eu vi aqui nessa obra. Eram pessoas que liam o futuro, tipo, faziam previsões, lendo as entranhas de pessoas mortas por sacrifício. Tipo, como assim, meu? É mais bonito uma bolinha de cristal, né? Uma coisa mais... E o futuro mostra coisas ruins pros portugueses. E aí, de novo, aparece o chato do Baco. O que ele vai fazer? Ele aparece no sonho de um desses conselheiros indianos aí, na forma de Maomé, né, que era o profeta deles, da religião deles, e fala muito mal dos portugueses, e fala que os portugueses vão tramar os indianos e tal, não sei o que, porque não é pra confiar neles. No dia seguinte, essa pessoa que teve esse sonho vai lá, conta pro Samorim, e o Samorim fica, ok, então chama o Vasco da Gama aqui, e ele vai falar toda a verdade na minha frente. E ele pede pro Vasco da Gama se confessar. E aí o Vasco da Gama fala assim, querida, com quem você acha que você tá falando? E aí ele se defende ali, de uma forma bem digna e tal. E aí o Samorim acredita nele. Dá tudo certo, eles fazem um acordo comercial, só que um ministro indiano se infiltra ali nas naus e ele
quer ainda tramar os portugueses. E ele quer fazer o capitão, o Vasco da Gama, de refém. E ele faz isso. Só que depois o seu plano falha e, em troca do capitão, ele aceita trocar Vasco da Gama, né, por mercadorias das naus. Acaba o canto 8º. Aí no canto 9º, vamos indo pra partida ali de Calicut. Enfim, tentam ali tramar os portugueses, mas depois os portugueses saem por cima, como sempre, e ainda levam prisioneiros indianos e algumas especiarias, né, o bastante pra provar que eles chegaram à Índia. E vão embora pra Portugal. Aí, quando eles já estão seguros, indo embora, tudo mais, Vênus novamente vê lá de cima que deu tudo certo, tudo ok, conseguiram, ela resolve dar um presentinho pra eles. É esse o episódio da Ilha dos Amores, outro episódio muito importante dos Lusíadas. O que ela faz? Ela pede ajuda ao filho dela, que é o Cupido, para fazerem com que as ninfas se apaixonem pelos portugueses quando eles chegarem lá na Ilha dos Amores. É uma ilha que ela coloca ali na rota dos portugueses, para eles pararem de propósito. E quando eles chegarem lá, as ninfas vão estar lá prontas para dar o amor todo que eles merecem receber. É isso que acontece, eles chegam lá e tudo mais, as ninfas os satisfazem o tanto que eles querem, e aí, depois de estarem satisfeitos, né, nesse quesito, eles vão encher a pança. As ninfas acompanham eles a um banquete, que é no cimo de uma colina, que é num palácio de cristal que tem lá. E aí acaba o canto 9 e vai para o último canto, que é o canto 10. O canto 10 temos a profecia de Sirena. Que a Sirena é uma outra figura ali da mitologia, né? Não sei se deve ser uma ninfa também. Enfim, ela faz algumas profecias sobre os portugueses. E aí ela vai falando mais ou menos quem vai ser cada governador da Índia, o primeiro, o segundo, aquelas coisas igual fazem dos reis lá, falando da dinastia e tal, ela também vai falar mais ou menos essa história. Bom, gente, uma coisa importante a ressaltar é que esse episódio aí da Ilha dos Amores é meio que uma alegoria da recompensa dos portugueses. Essa é a recompensa dos portugueses por terem feito tudo que fizeram, né? Terem desbravado os mares, terem enfrentado os inimigos, terem feito as coisas certas, terem sido honestos, guerreiros. Isso é uma recompensa. A gente vê que a descrição desse episódio da Ilha dos Amores tá inserido naquele ambiente do locus amenus. Uma paisagem idílica, né? Uma coisa assim, na natureza, perfeita e tal, né? Típica das Écoblas. Depois das profecias de Sirena, Tétis, que foi a ninfa que ficou com o Vasco da Gama, né? Uma ninfa mais importante, ficou com o capitão. Ela leva ele para ver um espetáculo, que é a máquina do mundo. O que é a máquina do mundo? Existe um modelo astronômico, que é o modelo de Ptolomeu, que era ali da época do geocentrismo, né, que as coisas todas estavam em volta da Terra e tal, era ainda dessa época. Ele fez um modelo, né, com várias órbitas, né, órbitas de cada planeta, cada astro em volta da Terra, e ela meio que vai descrevendo isso, é como se eles estivessem vendo isso lá no céu, e ela vai falando para ele. E aí a gente vê outra ciência ali da época em que Camões vai descrevendo, que é a astronomia. E é bem legal, eu achei bem legal essa parte. Aí são feitas mais algumas profecias aí nesse episódio. E aí, por fim, os marinheiros vão embora para casa. Eles saem ali da Ilha dos Amores e retornam a Portugal. Eles chegam em Portugal, são bem recebidos pelo rei, ganham títulos e tal, como os heróis que devem ser. E aqui acaba a narrativa. Mas antes de acabar a obra, vem o epílogo, né, a parte final da obra. Aí a gente volta pro plano de Camões. Acabou o plano da narrativa ali, o plano histórico. O epílogo, primeiramente, Camões lamenta pela sua pátria não dar o devido valor à língua portuguesa e à literatura. E reclama mais ou menos também de como a pátria o trata, né, por não valorizar e tudo mais. Após isso, ele reforça a dedicatória ao rei Dom Sebastião e dá ali alguns conselhos pro rei. E no final, né, e aí na última estrofe, Camões escreve ali uma estrofe bem bonita. Ele diz que, assim como Aquiles, que foi o protagonista da Ilíada, foi cantado por Homero, Camões também vai cantar o seu rei, que é o rei Dom Sebastião. E é assim que acaba a obra. Sim, gente, bastante coisa, né? Bastante coisa. O que eu tenho pra dizer sobre isso? Eu achei genial. Eu adorei. Foi um dos melhores livros que eu já li. É um livro que, além de ser uma obra de arte simplesmente por ser belo, né? Uma coisa bonita e apreciável, é também um documento histórico, tem muita história de Portugal aqui, e só de uma certa época ali. É muito bonito também a parte da mitologia, tem muito sobre mitologia aqui. Eu tive que ir tentando ver, né, alguns nomes e tal, coisas que eu não reconhecia, e fui aprendendo um pouquinho também sobre mitologia aqui. Então, assim, é uma obra muito rica, muito rica. É uma obra difícil. Eu acho que não dá pra pôr uma pessoa que tá ali no secundário pra ler isso e pegar mesmo o real valor dessa obra. É difícil. Se algum professor conseguir fazer isso,
Olha, mas é assim, e eu acho assim, eu aconselho vocês a lerem sabendo mais ou menos do que se trata, porque aqui não tem essa coisa do spoiler. Imagina, uma pessoa que assistiu todo o meu vídeo até aqui, que eu contei basicamente quase tudo que acontece, eu acho que isso só vai enriquecer a sua leitura pra você poder entender melhor e captar mais as coisas, porque tem muitas coisas nas entrelinhas, entendeu? Isso é o importante, não a base. A base não tem problema, né, eu dar o spoiler. Mas o legal são as entrelinhas. Então é bom ter uma base de história de Portugal pra poder ler isso aqui. E sim, alguma vez na vida você tem que ler. Pode não ser quando você estiver na escola e tal, apesar de ser obrigatório, né? Aqui em Portugal é. Eu acho que vale a pena. Eu quero reler outras vezes também, porque a cada leitura a gente vai vendo mais coisas, aprendendo mais coisas, melhorando a experiência. Eu aconselho muito. E aconselho vocês também a saberem, eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar longo demais, mas tentarem saber um pouquinho sobre a vida de Camões, que também é muito interessante. A próxima leitura, né? Vamos tratar agora da próxima leitura. A próxima leitura vai ser uma obra de Camilo Castelo Branco, que se chama Amor de Perdição. É uma obra super romântica, é o romantismo em pessoa, ou melhor, em livro. Esse vai ser a próxima análise, então mês que vem eu volto com uma nova resenha dos clássicos portugueses. Obrigada por ter assistido até aqui, deixem o seu like, deixa aqui nos comentários se vocês já leram os Lusíadas, o que vocês acharam, ficaram com vontade de ler, aquilo sempre, né, que eu pergunto pra vocês, mas coloquem aqui porque isso é bem importante pra eu saber. Se você quiser me acompanhar mais de perto, me siga nas redes sociais, e é isso. Até o próximo vídeo, um beijo e até mais!